A história da obra divina no Jorei Center Pirituba teve início com pioneiros que ingressam na igreja na década de 1970. A região, que engloba 2 distritos, Pirituba e São Domingos, situa-se na zona noroeste da cidade de São Paulo, no cruzamento de grandes vias de mobilidade da capital paulista, como a rodovia Bandeirantes e a Marginal Tietê. Maria José Prado, messiânica outorgada em 17 de fevereiro de 1974, na Casa de Difusão Santa Cecília, recorda seu encontro com o Meixo Sama e os primeiros passos na fé messiânica. Eu vim para São Paulo, fui morar no bairro do Limão. Eu fui visitar a minha irmã, né? E cheguei lá, a minha sobrinha que me atendeu, a minha sobrinha era muito assim, fechada, ela não conversava com a gente, nada, e ela me recebeu sorrindo, né? Então eu perguntei para ela, eu falei, Vera, o que aconteceu? Você está tão diferente, né? Aí ela contou que ela estava frequentando a igreja, né? Messiânica, e estava se dando bem, né? Eu falei, eu quero conhecer, porque eu estou com um problema, estou de cirurgia marcada para tirar o útero. Ela me levou na Santa Cecília, eu recebi meu primeiro jorei, né? E adorei. Aí, quando eu fazia uma semana que eu estava recebendo o jorei, me deu hemorragia. Aí eu fui orientada na igreja para mim não ir na igreja, ficar em casa, né? Que eu estava purificando, e eles iam mandar assistência para ministrar jorei em mim, né? Aí foi um japonês, né? O Tio Noril, nós chamávamos ele de Tio Noril, né? Aí ele ia 2 vezes por dia na minha casa ministrar jorei em mim, né? Aí brandou, levou mais de meses para a hemorragia sarar, né? Parar. Aí eu fui para a igreja de novo. Lá eu tive a vontade de resolver que eu ia receber o jorei, o Oricade. E em fevereiro eu recebi meu Oricade. Eu lembro que aos sábados nós íamos para a igreja de Santa Cecília, eu e os meus irmãos, juntamente com meu pai. Meu pai tinha um Fusca na época. A gente recebia jorei, a gente tinha que receber jorei primeiro para depois ir brincar no quintal que tinha lá, que era lindo, maravilhoso. Depois de 1 ano que eu recebi o Oricade, eu fui transferida para Lapa. Aí a ministra me chamou e falou, não, dona José, a senhora tem que vir na Lapa, que fica perto da casa da senhora, mais perto, e a senhora tem filho pequeno, levava uma aqui, outra aqui, e o menino no colo, ia para Santa Cecília todos os sábados. Pela proximidade geográfica, na década de 1970, a maior parte da família messiânica da região estava ligada à unidade religiosa da Lapa. Em fevereiro de 1980, o jornal messiânico informava a abertura de novas unidades pelo Brasil, dentre elas a Casa de Jorei, Vila Mangaló, situada à Rua Pirituba, 2254, bairro Pirituba. Elmo Martinelli, que conhece a igreja pouco depois, recorda suas primeiras dedicações. Comecei a frequentar, era a Casa de Jorei, Vila Mangaló. E essa Casa de Jorei, Vila Mangaló, eu comecei a frequentar achando tudo muito estranho, né? Porque eu não conhecia nada da igreja messiânica. Mas quando eu entrava no altar, eu via o altar, eu falava, não, aqui a gente está próximo de Deus, né? Eu me sentia muito próximo, né? E aí eu comecei a dedicar, a pessoa falava, você precisa dedicar nisso, daquilo, limpeza, não sei o que, eu comecei a dedicar. De repente eu estava dedicando em culto, né? Aí tinha aqueles negócios de fita de entrada dos oficiantes, fita de depois saída dos oficiantes, tira uma fita, põe outra, né? Aí uma vez a ministra da Lapa, que era responsável do setor, falou, mas o senhor não é membro? Eu falei, não, eu sou só
frequentador, né, dedicante. Aí ele, passado um tempo, uma pessoa pediu para mim ir na Lapa, e acabei fazer uma aula. Aquela aula era para se tornar membro, né? A Vila Mangaló foi um início assim que era muito forte, né? O Jorei, a coisa, era muitos milagres, né? Ali surgiu muitos milagres, né? Então todos os membros que tem lá sólido até hoje começaram ali, né? Com o fechamento da Casa de Jorei, a família messiânica da região de Pirituba esteve novamente vinculada à Casa de Difusão Lapa, fortalecendo nos bairros as atividades de reuniões e assistência de Jorei. Em meados da década de 1990, fase em que a igreja expandia suas atividades por meio de pontos de Jorei nas residências de membros, criaram-se as bases para uma nova etapa da obra divina em Pirituba. Eu escolhi um dia, né, e comecei a fazer o núcleo de Jorei naquela época. E ia várias pessoas da rua, né, que eu morava, e adoravam, começaram a receber, né. Teve pessoas que se tornou membro. Apesar de não ser membro ainda, eu tinha choco, já era uma adolescente de choco. Eu participava dos núcleos de Jorei na casa da minha mãe. E isso foi uma força para mim, me tornar membro e dedicar muito. Além dessa atividade na casa da minha mãe, de núcleo de Jorei, haviam outros pontos de luz de outros assistentes, de ministros, né? Graças à dedicação sincera de todos os messiânicos, em 21 de abril de 1996, foi realizada a Rua Tenente Silvio Fleming, 313, a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama da Casa de Jorei, Pirituba. O culto foi oficiado pelo ministro Yoshio Aoyama, responsável pela Casa de Difusão Lapa, a qual a unidade, sob a liderança do ministro Levi Lopes Moço, estava ligada. Atualmente, a unidade religiosa está localizada à Avenida Miguel de Castro, 710, bairro Vila Pereira Barreto. Desde sua inauguração, diversos ministros e missionários contribuíram, cada qual a seu tempo, para a expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama na região. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Pirituba dedicam-se à difusão da obra divina.